Olá, boa noite, seja muito bem-vinda à nossa Sexta da Gratidão, mais uma sexta-feira para sermos gratas por quem você é, quem você está e quem você escolhe ser, pelo que você é grata hoje. Hoje é a nossa Sexta da Gratidão, número 236. São 236 sextas-feiras aqui com todos vocês, trazendo a importância dessa energia da gratidão, dessa egrégora poderosa e dessa ferramenta que está à sua disposição e que você só precisa decidir utilizar. Então, hoje é mais uma Sexta da Gratidão por aqui. Hoje é dia de Portal 88, né? Então, para quem me segue aí, eu falei sobre esse portal desde ontem, que já estava nessa energia, coloquei ali uma foto para que vocês começassem já a pensar, né, em coisas boas. E o portal de hoje, eu não sou expert dos portais, mas hoje realmente foi um dia de estar ali conectada com tudo de bom, né? A gente tá nessa vibe da gratidão, que é maravilhoso estar assim todos os dias, mas hoje, na Sexta da Gratidão, ter um portal 88 foi algo assim, algo maravilhoso e excepcional. E também estar nesse processo desse portal hoje ajuda com certeza você a também buscar, né, focar naquilo que você almeja, nos seus desejos e começar a agradecer como se já tivesse conquistado. Então, você pode estar vendo essa live gravada, né? Ou seja, depois do dia 8, no sábado, no domingo, mas não tem problema, gente. Por quê? Porque a força dos portais, eles geralmente ficam 3 dias, né, antes da data e 3 dias depois. E já existe algumas pessoas que já conhecem melhor do assunto, que até falam que passam ali mais semanas, né? Na verdade, a gente fala que os portais são o quê? São abertos, né? São canais ali abertos, né? Que fazem a gente entrar numa nova, vamos dizer assim, numa nova energia, numa nova potência. Isso, para mim, é o significado maior desses portais, né? E eu que com os trabalhos que eu faço dos processos energéticos, a gente abre e fecha portais praticamente todos os dias, mas existem portais específicos como o de hoje, né, na energia do 88, porque hoje é 8/8, e que hoje, né, muito por conta do significado do 8, principalmente o 8 deitado, que ele tem o significado ali do infinito, muitos se falam que hoje também é um portal de prosperidade. Então, o que que acontece? É o momento também para a gente se abrir para toda essa prosperidade que está ali, né, disponível na nossa vida e que a gente precisa estar o quê? Aberta para isso. Então, o que que faz a diferença? Ai, Dani, eu tô vendo depois, ainda consigo fazer alguma coisa? Com certeza. Então, para você que vai estar vendo essa live nesse final de semana, continua focada na energia do portal. E a ideia é você buscar, né, viver cada vez mais focada em soluções, estar ali focada em agradecer. Aconteceu algo na tua vida, não entra, né, ali no processo de muita preocupação. Ok, tem um problema para resolver? Ótimo, tem um problema para resolver. Vamos focar em buscar soluções para isso, porque problema, gente, eu sempre falo para vocês, a gente está aqui para resolvê-los todos os dias. O diferencial é o como você age, né? Porque a gente muitas vezes ali reage, aí age de uma forma muito impulsiva e acaba tomando decisões, né, sem pensar. Então a ideia é sempre, como eu falo aqui, está no orai e vigiai. Então, está cada vez mais atenta, porque tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você, né, vai ali trazendo muitas vezes até como uma preocupação na tua vida, você tá fazendo com que aquilo fique cada vez mais. Então, é tipo assim, por exemplo, ontem, né, eu tive uma dor de cabeça. E aí eu fui dizer, ok, já tô com essa dor, não vou focar de que, ai, tá doendo, o que que eu posso fazer? Né? Como eu sempre falo para vocês, o remédio para mim é a última alternativa. Mas fui buscar o quê? Né? Bebi água, porque poderia ser falta de água no corpo, isso gera naturalmente uma dor de cabeça mesmo. Mas também poderia ser outras coisas, né? E aí realmente tomei água, fiz as minhas ativações, mas como eu precisava dormir mais cedo também, eu falei, não, ontem eu tive que ir para o remédio, né? E aí ontem eu fui para o remédio, que eu falo assim, é a minha última alternativa, mas tem momentos que sim, eu preciso, né? E aí eu faço sem problema nenhum.
Mas o que eu quero dizer não adiantava nada eu ficar só, né, ali focada no problema, só sentindo a dor, reclamando, ai, porque eu tô com essa dor, o que que é e tal. São vários, poderia ser vários fatores, né? E aí, esse é o foco, entender qual é a solução que eu tenho à minha disposição. Então, eu fui fazendo algumas coisas, e aí, como eu mesma já não queria esperar mais, eu falei, ok, mas tem situações que eu já, né, que dá para você esperar mais um tempo e aí dá certo. Mas a ideia aqui é você começar a perceber e entender, né? O quanto você está ali focada na reclamação ou no problema e não na solução. Então, isso aqui faz total diferença no teu processo. Primeira coisa para esse portal é você focar cada vez mais solução, 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 né? Então, veio ali um problema, qual é a solução que eu tenho? É algo que você precisa resolver rápido, o que tem ao teu alcance, de novo, que está ali à tua disposição. Você pode pedir ajuda de alguém, você pode ter recursos, né? Solicitar recursos para resolver essa questão. E muitas vezes, gente, a gente vai precisar o quê? Da paciência. Por quê? Porque existem soluções que elas não são imediatas. E hoje a gente vive em momentos assim, pessoas tão imediatistas que a gente quer algo para ontem, que não dá para esperar meia hora, uma hora, um dia sequer. Então, é começar a pensar quais são as soluções imediatistas que você tem buscado e quais são as consequências dessas soluções imediatistas, entendeu? Porque tem coisas que a gente precisa viver o processo para que aquela solução, ela realmente, de fato, se concretize, ela seja concluída. Então, tem coisas que sim, dá para a gente resolver talvez em um dia ou 2 dias, mas tem coisas que vai precisar de uma semana, talvez ali de um mês ou de meses, enfim. Isso tudo também depende se você depende de outra pessoa ou de algum departamento, né, para que você consiga solucionar, porque às vezes são questões que você tem algo para resolver e você depende de outras pessoas, você depende muitas vezes de um órgão governamental, você depende de uma equipe inteira, às vezes está com a questão ali da sua meta do mês, né? Então é aquilo de novo, essas soluções a gente tem que ficar focada na solução e todos os dias pensar sobre isso. O quanto eu estou focada nas soluções dos problemas que eu tenho para resolver, porque problema a gente vai ter todos os dias. E aí é aqui que entra também a questão de você se perceber e entender o quanto você está agindo ou reagindo diante desses fatos, porque isso também faz o quê? Diferença na sua saúde mental. E aí hoje eu ajudo muitas mulheres com relação também a essas questões, né, de saúde emocional, e eu falo muito do bem-estar, né, que é a mesma coisa ali, tá relacionado o bem-estar mental, o bem-estar emocional, o bem-estar energético, né, então tudo isso vai fazendo a diferença, porque uma vez que você vai acumulando essas preocupações, isso pode mudar, né, completamente lá na frente, consequências dessa questão que você está para resolver, ou você ali não conseguir, né, se manter tão focada quanto deveria. Então, muitas vezes eu vejo assim, pessoas que falam, eu perdi o foco. Você perdeu o foco porque você perdeu a direção. E tem que começar a entender, né, essas questões desses limites também que a vida nos proporciona. Tem coisas que a gente precisa ter um pouco mais de paciência. Tem outras que a gente precisa de mais atitude. Tem outras que a gente precisa buscar diferentes, né, ali recursos para que você consiga realmente chegar na solução que você precisa na sua vida, independente da área. E às vezes, gente, a gente vai dizendo, não, depois eu vejo, depois eu vejo. Isso aqui eu resolvo depois. Aí quando você vê, você tá com um monte de coisa acumulada, né? Então isso vai também acumulando, isso vai afetando o teu emocional. E aí vem muitas vezes ali uma sobrecarga mesmo, né, na tua vida. E aí, dependendo, óbvio, do que seja, de que área da vida, isso pode gerar também, né, questões no nosso bem-estar físico, que aí são diversas coisas, mas também uma delas, né, as questões das doenças que vão chegando ali na nossa vida, entendeu? Então, de novo, a gente precisa começar a analisar e a rever quais são as situações que a gente tem, assim, tem vivido todos os dias, as questões que a gente tem ali para resolver e o quanto aquilo está afetando de fato o teu bem-estar. E aí, quando eu falo de bem-estar, é pensar, né, em várias dimensões. E aqui eu sempre trago para vocês, né, o bem-estar físico, emocional, mental, espiritual e energético.
E aí, gente, quando essa doença, uma doença física, né, que tá ali no nosso corpo, ela vem, é porque a gente não tratou o nosso emocional. Cada doença que a gente tem ali, a gente vai, se a gente parar para analisar, inclusive já existem estudos científicos sobre isso, né? Onde cada doença do nosso corpo está relacionado com questões emocionais. Então a gente precisa começar a perceber, né? Que questões são essas que estão sempre vindo para a minha vida? O que é que eu não estou tratando como eu deveria tratar? Né? Então aqui é uma das, vamos dizer assim, das questões. E a gente precisa parar para fazer uma autoavaliação, a gente precisa parar para rever isso, né? Essa semana eu falei com uma pessoa que eu tinha entrado em contato com ela uns meses atrás, e aí a gente tinha dado um start, né? Ela pensar em fazer um processo de mentoria, porque ela estava precisando de ajuda ali, né, na equipe dela e tal. E aí ela falou, ai Dani, eu vou ver, agora eu acho que não consigo, mas a gente se fala depois. E ok, foi passando o tempo e aí eu fiz contato com ela essa semana de novo. E aí quando eu falei com ela, ela me disse, ai Dani, você não sabe o que aconteceu, eu era para ter feito a mentoria há 3 meses atrás, porque agora eu realmente fui afastada da empresa por uma questão de saúde mesmo, né? Então, às vezes a gente tem, né, essa possibilidade de buscar ajuda, de decidir priorizar algumas questões da nossa vida. É óbvio que eu super entendo, né? Quando as pessoas muitas vezes me procuram, ou eu também vou ali fazendo prospecções com relação ao processo de mentoria, e às vezes a pessoa não está ali preparada financeiramente para fazer aquele investimento, ela tem outras prioridades. Mas aí, se algo que ela já está entendendo que seria interessante ela ter ajuda, ela começar a perceber, ok, não posso fazer por esse valor, mas eu posso buscar outras alternativas, né? Porque aqui também eu não estou dizendo que eu sou a dona da verdade e que tenho todas as soluções, né? Mas não é isso. Mas é você começar a perceber aonde você precisa de ajuda, você buscar ajuda que está ao teu alcance. E a outra coisa que é muito importante é você buscar essa ajuda, se caso você investir também, mas você colocar em prática. Então, aqui também eu vejo a diferença, né, de mulheres que já passaram por programas que às vezes, muitas vezes eu faço diversos programas. Um dos programas que eu tenho, por exemplo, né, que eu já fiz esse ano aí, já algumas vezes, que é o programa de alta performance empreendedora. Então, é tipo assim, é um programa com 4 encontros e que ali eu trago diversas ferramentas, né? Faço, inclusive, alguns protocolos terapêuticos nesses encontros. E qual é o diferencial de quem, de fato, tem resultado ali real? Resultado, inclusive, numérico nas suas vendas, né? Na sua liderança, as pessoas que colocam em prática. E aí é aquilo de novo, eu consigo acompanhar, né, até um determinado período, depois eu não consigo estar mantendo aquele acompanhamento por muito tempo. Eu faço ali os 4 encontros, depois a gente faz mais um outro encontro de follow-up, e aí eu vou vendo também, né, algumas pessoas que, óbvio, ainda vai tendo contato comigo ali pelo WhatsApp e tal, e eu também vou entendendo que as pessoas que conseguem ali, né, manter esse resultado na vida delas, né, naquilo que elas buscaram para, inclusive, investir naquele programa, as pessoas que realmente vão praticando, vão testando, vão vendo, isso aqui eu vou fazer dessa forma, né, aí aprendi isso aqui ali, mas vou aplicar aqui, e vai tendo consistência na aplicação daquilo que a gente vai aprendendo. Aí a pessoa vai vendo o resultado que ele vem. Às vezes os resultados ele vem no mesmo mês, às vezes ele vem, né, semanas depois, e enfim, depende muito. Mas o principal é isso, gente, é você começar a perceber quais são as questões que você já entendeu que você precisa de ajuda, o quanto de ajuda você está buscando, né? Ou seja, você também está aberta para receber ajuda. Se essa ajuda é algo que você precisa investir, o quanto você está disponível e disposta para fazer esse investimento. E o mais importante de tudo é o quanto você está disposta a praticar, né, sobre aquilo que você está ali à sua disposição. E por que eu falo isso? Porque hoje, se a gente parar para pensar, a gente tem muita coisa. Eu falo que talvez praticamente tudo a gente tem à nossa disposição aqui na internet, seja em lives como essa, seja um curso gratuito, né, que tem diversas plataformas. Eu mesma tenho um curso gratuito sobre transição de carreira, né, onde lá eu tenho hoje mais de, acho que já passei das 600 pessoas inscritas nesse curso.
e é um curso gratuito onde as pessoas vão lá, fazem o curso, recebo vários depoimentos maravilhosos. Dani, foi transformador, mudei. E tem pessoas que talvez tenha começado o curso e não concluiu, ou só assistiu o curso e não fez as atividades. Então, é aquilo de novo, tem muita coisa disponível, né? E eu não estou falando dos meus aqui, mas tem diversas, a gente tem cursos universitários, né? Também hoje, que depois do processo da pandemia, a gente teve muita coisa que ficou gratuito, né? Então, assim, hoje tem muita coisa. Tem sido o diferencial, inclusive, das pessoas que eu tenho conseguido ali contribuir, não só nos processos de mentoria, porque eu continuo, mas inclusive agora, né, para quem me acompanha sabe que eu aí criei recentemente, nesse mês, agora no mês passado, né, em julho, eu criei a Comunidade Milionária Desperta, e nessa comunidade o foco principal é eu poder estar ali acompanhando essas mulheres por 12 meses, ou seja, um acompanhamento por um ano. Então, são mulheres que decidiram fazer um investimento, e é um investimento super acessível, para que a gente possa estar ali juntas durante um ano. E o principal da comunidade são os encontros quinzenais com protocolos energéticos, né? Com processos terapêuticos. Então, são encontros, eu falo até assim, são encontros terapêuticos, porque ali essas mulheres tiram suas dúvidas com relação a negócios, com relação à liderança, com relação à vida como um todo, né? Então, a gente está ali em comunidade nesses encontros e a gente vai fazendo muitas trocas e também ao final de cada encontro a gente faz sim, sempre, né? Eu faço sempre ali um atendimento terapêutico com, né, os protocolos que hoje eu estou aí, né, formada para fazer os atendimentos, ou seja, que eu já atendo já hoje, aí desde 2022, então são vários métodos, né, e técnicas terapêuticas que hoje eu tenho para a gente sempre fazer esses atendimentos no final dos encontros. E aí essa é a diferença. Então, assim, na comunidade, eu ainda consegui, né, colocar de uma forma onde o máximo que a gente pode estar executando naqueles encontros, a gente está fazendo. E é óbvio que uma das coisas que eu sempre falo, né? Eu sempre deixo os 2 últimos encontros gravados. Então, eu falo para as meninas, olha, na semana que a gente não tiver encontro, você vai lá na plataforma e faz a técnica, né, novamente naquela semana, para que você esteja fazendo uma técnica terapêutica toda semana. E, gente, isso faz total diferença, né? E aí é aquilo, quem está fazendo, né, isso certinho ali, já está me dizendo, Dani, meu Deus, que coisa maravilhosa, como está sendo bom, né? Como ela esteve ao vivo num dia, numa semana, na outra semana, a energia continua ali também, e aí ela faz concentrada, tira ali alguns minutos, né? Porque até as técnicas geralmente que eu faço é ali de 30 minutos. Então, é você tirar toda semana 30 minutos do seu dia para você poder dizer assim, eu vou focar em mim, cuidar do teu bem-estar, né, emocional, mental. Esses encontros que a gente tem, né, em grupo, em comunidade, também ajuda muito para a gente fazer trocas. Muitas vezes a gente tá ali naquele processo, acredita que não tem nada para contribuir, alguém traz alguma questão, né, ou às vezes até algum problema, ou quer tirar alguma dúvida, enfim. E aí a gente vai se ajudando e a pessoa vai entendendo, poxa, olha só, eu consegui, né, contribuir, ajudar, o quanto você também pode se sentir, não só sendo acolhida, mas você também acolhendo outras pessoas. E como isso também faz bem pra gente, né? Muitas de vocês, eu sei que me acompanham aqui, são empreendedoras, ou seja, são mulheres que servem, né? E aí a gente fala desse servir quando a gente, de uma forma geral, eu falo assim, todas as pessoas, se a gente parar para pensar, nós somos servidores. Por quê? Desde essa mulher que ela acredita que ela não faz nada, mas ela faz bastante, mesmo essa mulher que hoje está em casa, cuidando da casa, dos filhos, do marido, né, dessa vida familiar, o quanto de servir essa mulher não tem, né? E todas nós, praticamente assim, né, temos muito disso. A outra coisa é quando a gente tem a nossa empresa, então a gente abre a nossa empresa o quê? Para resolver problemas, para trazer soluções para outras pessoas, então a gente também está ali no servir. E você que também que está ainda CLT hoje, você também está ali no servir, porque por mais que você trabalhe para uma empresa, você presta algum serviço ou para essa empresa, fazendo alguma tarefa ou atividade, ou para os clientes dessa empresa, né? Então, quando a gente parar para pensar que a gente tem, todos nós temos competência, capacidade, conhecimento para o servir, gente, isso muda também muitas vezes até, eu falo assim, o sentimento da nossa autoestima.
E aí a gente vê muitas pessoas que vão perdendo, né, essa autoestima, essa autoconfiança naquilo que ela pode, que ela é capaz. E óbvio, tem pessoas que, por diversas questões, acabam passando realmente por um processo mais complicado e aí vai afetando essa saúde mental, esse bem-estar emocional, e aí vai precisar, né, de ajuda para poder sair desse processo mais rápido. E muitas vezes tem a questão mesmo ali, né, do tratamento que é necessário para isso. Mas é também a gente parar para pensar, né, onde eu estou agora? Quem eu estou? O que eu estou fazendo hoje é algo que me dá prazer? E eu muitas vezes escuto de mulheres dizer assim, poxa, Dani, eu estou hoje trabalhando ainda numa empresa, ou eu estou fazendo algo que não é aquilo que me agrada, né, muito, mas eu preciso fazer porque vivemos no mundo capitalista e temos, né, ali que pagar os famosos boletos. Mas se a gente parar para pensar e dizer assim, ok, isso aqui é temporário. Então, aquela carga que muitas vezes você pode estar carregando de fazer algo que você não gosta, né? Simplesmente porque você precisa daquele trabalho ou daquele salário, né? E aí você diz, não, mas espera aí, eu tenho que inclusive agradecer por esse salário que eu tenho, porque com certeza com esse salário aí você faz alguma coisa na sua vida, você sobrevive, né? Que não é o ideal a gente sobreviver, a gente precisa viver, mas às vezes a gente está no momento de sobrevivência e tá tudo bem. São os momentos da vida que a gente vai tendo, né? Cada pessoa passa ali por as suas situações. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui, que a gente foi entrando nessa questão toda, né? Desse sentir mesmo, que é o que eu gosto muito de fazer por aqui, é você parar para pensar e se perceber e dizer, ok, o que que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo agora é algo que eu gosto, por que que eu faço o que eu faço? Essa é uma pergunta, assim, gente, primordial. É uma das perguntas que geralmente eu faço, né, para as mulheres que eu vou começando ali fazer os atendimentos com mentoria, inclusive, por que você faz o que você faz? E aí a gente vai tendo ali respostas diversas. E aí também tem aquilo, né? Muitas vezes a pessoa foca, quando ela está comigo, são muitas líderes, né? Então, às vezes ela vem já focada só na questão da liderança. Mas tem mulheres, quando eu faço essa pergunta, ela tem um olhar, né, mais profundo ali, muitas vezes na vida dela, ou com relação à família, ou com relação, muitas vezes, a questões, né, com os filhos, ou com os netos, enfim. Porque eu atendo mulheres de diversas, né, de diversas idades, vovós, mamães, titias, né, como eu, que não tenho filhos. Mas, de qualquer forma, a gente se perceber, e é ali que essa mulher para e fala, poxa, Dani, eu tô focada somente, né, numa área específica, eu tenho que entender que existem outras áreas, né. Essa semana também eu fiz uma reunião com uma empresária, e aí ela se deu conta que, assim, Dani, eu tô focada só no meu trabalho, eu realmente tô me percebendo agora, fazendo uma autoavaliação aqui com você, que eu tô deixando um pouco de lado, né, o meu papel também de esposa, né, de mulher, de mãe, e tô vivendo só trabalho, trabalho, trabalho. E eu sempre falo assim, gente, existem períodos da nossa vida que esse foco na carreira, ele até acontece, ou que existem também, né, ali dias no mês, enfim, quem empreende aí também sabe, quando a gente vai chegando no final do mês, a gente vai vendo, bati a minha meta, não bati, então a gente vai muitas vezes trabalhando um pouco mais, né, ou vai focada ali nas nossas vendas, então tem que fazer, né, de repente algum esforço a mais para atingir aquela tua meta, a tua meta, enfim. E aí eu falo que não tem nada de errado você muitas vezes ficar, trabalhar um dia até mais tarde, ou você decidir, né, tirar um sábado para você trabalhar também. Eu, por exemplo, já faz um tempo que domingo, gente, faz muitos anos já que domingo, assim, é sagrado, domingo é da família, né? Então, aqui no caso sou eu e meu esposo, domingo é nosso. E no sábado eu também não atendo mais. Não é que assim, é algo que, ai, nunca mais. Não, o sábado ele é flexível para mim. Mas o sábado eu atendo em casos que aí são as exceções. O domingo eu não abro exceção mesmo. Mas o sábado são exceções. E às vezes é alguma cliente que não conseguiu fazer a mentoria na semana e ela pede, poxa, Dani, a gente tem como fazer no sábado, né? Ou às vezes é alguma reunião que não deu para fazer. Por exemplo, hoje eu tenho um atendimento com um cliente e aí ele me falou, poxa, Dani, hoje eu não consigo fazer, né, o atendimento. A gente pode fazer amanhã? Aí eu falei para ele o seguinte, olha só, eu vou te dizer no sábado pela manhã, porque eu já tinha alguns compromissos. Eu falei, ok, se eu estiver em casa,
no horário ali que a gente viu que dava para, né, que também dava certo para ele, eu falei, então aí eu consigo fazer o atendimento, né? Porque é só uma devolutiva terapêutica, então é uma coisa também rápida, que não vai demorar tanto. E aí ele falou, ok, então assim, amanhã tem essa sessão que eu estarei ali abrindo, mas por uma questão também que eu entendi, eu queria já fazer essa devolutiva, vai ser importante também tudo que veio ali, mas, né, mas não é algo que eu falo assim, o sábado é um dia que eu, né, faço, todo sábado eu estou atendendo, não. Foram decisões que eu tomei, mas às vezes eu vou abrindo exceção, então por isso que eu falo aqui, né? A gente vai entendendo que tá tudo bem, alguns dias, né? No mês, você trabalhar até mais tarde, né? Ou você fazer um atendimento ali no final de semana, não no domingo, que eu não aconselho ninguém, porque a gente tem que ter um dia, pelo menos, para descansar total, sair aqui das telas, né? E não ficar focada aqui no trabalho. É importante também esse descanso para nossa mente, mas um trabalho às vezes até a mais. Então, eu mesma, assim, né? Tem dias na semana que eu trabalho até um pouco a mais, mas são escolhas que eu faço. Porque, gente, eu não sou a pessoa da manhã, de acordar 5 horas da manhã. E às vezes, assim, né? Quando eu tô aqui na Suécia, por exemplo, eu já tive clientes, agora nesse momento eu não estou com nenhuma cliente assim, mas eu já tive clientes que eu atendia elas 5:30 da manhã no Brasil, né? E aí era um horário que para elas era genial, para elas fazerem ou a mentoria, ou para quem faz ali protocolos terapêuticos, era o horário que eu queria. Eu falei, ok, eu consigo. Mas quando eu tô no Brasil, eu não consigo, porque eu não sou a pessoa que acorda às 5 horas da manhã. Eu acho sensacional quem acorda cedo, né, para meditar, tudo isso. Não, as minhas meditações, os meus protocolos né, meu mesmo ali, eu faço a hora que eu acordo. Então, assim, geralmente eu acordo o quê? Umas 7, 7:30 da manhã, né? E acordo mais cedo se precisar, for uma viagem, alguma coisa que, sei lá, um médico, enfim, alguma coisa pontual. Mas, gente, eu não sou a pessoa que acorda cedinho. Eu tenho toda a minha rotina, né, matinal, da minha atividade física, das minhas meditações, né, dos meus momentos de orações, dos meus protocolos, mas eu faço na hora que eu acordo, entendeu? Eu até brinco que teve um período, né, que estava todo mundo lendo aquele livro Milagre da Manhã, que é um livro sensacional, que eu também já li, mas eu falo que uma das coisas que eu não aderi no livro foi a história de acordar 5 horas da manhã para meditar, né? E aí eu falo, gente, eu faço a meditação, mas no meu horário, entendeu? Então isso também é outra coisa, gente, que nada precisa ser tipo assim, tem que fazer, não tem que nada. Você vai agir, você vai atuar baseado naquilo que funciona para você, né? Então, por exemplo, eu vou dizer para vocês, eu já pensei, né, em mudar o dia, o dia da live não muda, que é a sexta da gratidão, mas o horário, né? Principalmente quando eu tô aqui na Suécia, porque agora são 5 para as 2 da manhã. Só, gente, que eu já me acostumei, eu vivo no horário do Brasil, mesmo quando eu não tô no Brasil, né? Quando eu tô de férias por aqui. Mas eu já tentei mudar o horário. Pensei, acho que eu vou colocar de manhã. Eu falei, não, porque eu sei que vai ter dias que eu vou acordar bem, vai ter dias que eu não vou. Então, para mim, fica mais fácil esse horário mesmo. Ritane, mas são 2 da manhã aí. Sim, mas é um horário que eu tô acordada, já tá na minha rotina. E é a sexta-feira. Então, se é na sexta, eu posso sair para jantar, ou eu posso fazer um jantar em casa, alguma coisa que eu fique até mais tarde, não vai afetar a minha live. Então, para mim, é um horário conveniente, entendeu? E eu já tive pessoas que falam assim, Dani, muda o horário, na sexta geralmente já saí, né, tô num barzinho, tô indo pra uma festa, isso, aquilo. Eu falei, amiga, você assiste, no sábado você assiste, porque eu deixo gravado. E eu sempre tenho vocês aqui, né, que estão comigo ao vivo, que eu acho sensacional, fico super feliz de ter sempre vocês aqui comigo, né. Tô vendo que Ivana tá por aqui, Ivana tá lá no Canadá, quer dizer, eu acho que ela está, né, Ivana, que Ivana também viaja bastante. Então, é sobre isso, é a gente poder perceber o que funciona para você, entendeu? E aí, gente, também ter essa consciência de que, sim, tem momentos na vida que a gente faz coisas que a gente não gosta, mas faz parte do processo, né? Tem coisas que a gente precisa passar por isso. Então, a gente saber diferenciar aquilo que a gente de fato escolhe, como eu tô falando agora, eu escolho fazer a minha live da gratidão às 8h25, né, da noite, às 20h25. Teoricamente, é um horário que talvez as pessoas, né, se eu fizesse em outro dia, tivesse mais audiência e tal,
mas para mim é o horário que é super conveniente, entendeu? Então, assim, eu falo que fica gravado, então, claro que eu acho fantástico quando tem muitas pessoas, como hoje a gente tem várias pessoas aqui maravilhosas, e eu vejo que tem muita gente que assiste a live depois e tá tudo bem, gente, entende? Porque aqui eu tô vivendo a minha missão e tô vivendo a minha missão com leveza, né? Vivendo o meu propósito com leveza, porque para mim é leve estar esse horário quando eu tô aqui fazendo a live. Quando eu tô no Brasil, muitas vezes eu participo, né, de alguns eventos, e aí quando dá o meu horário eu falo, gente, deu 7h30, não, agora eu preciso ir, porque eu, né, me dou ali 1 hora de deslocamento, que tem que ser menos do que isso, mas eu falo assim, né, de onde eu tiver, ou eu faço a live de onde eu estou, que isso eu já fiz, né, já estive em viagens, e aí de onde eu estava no restaurante, viajando, enfim, aonde estivesse eu fazia live. Ivana sabe disso, tá, Ivana? 2023 a gente estava juntas, em Nova Petrópolis, e aí teve uma sexta que eu falei, gente, agora eu vou ficar aqui no cantinho, sair da mesa, né, que a gente tava jantando, e aí fui fazer, né, a live da gratidão, e aí depois voltei, né. Eu vi agora que a minha amigona aí também, Raíssa, tá por aqui, Raíssa, que é uma amiga de infância, quando também a gente se encontra, né, Raíssa, ali, ó, estamos no sushi, ou eu marco depois da live, ou antes da live. Porque eu digo assim, amiga, chegou a hora da live, eu tenho que fazer a minha live, né? E aí é sobre isso, porque para mim é propósito, então é leve, sabe? Então, se eu estiver num local que eu não vou, né, atrapalhar muitas pessoas, que eu consigo colocar um fone de ouvido e fazer de onde eu estou, eu faço. Se não, eu falo, gente, eu vou agora ter que, né, ou eu marco antes ou depois, mas faço a minha live, porque para mim faz sentido, entende? E aí, de novo, é você parar e perceber na sua vida hoje, o que você está fazendo, né? Por que você faz o que você faz? Isso, inclusive, até um livro do Mário Sérgio Cortella, viu? Por que fazemos o que fazemos? Super indico para todas vocês. Me lembrem que eu vou colocar nos stories quando terminar essa live, porque eu sempre falo desse livro, ele é um livro maravilhoso. E aí, quando a gente para entender como é que tá a minha vida, por que eu faço o que eu faço, gente, vai ficando leve. Por isso, porque eu já vi várias pessoas que, principalmente questões de trabalho, né? Que também é algo que eu trato mais também. E a pessoa fala assim, poxa, Dani, isso aqui tá ficando pesado, tá carregado, eu não tô mais gostando desse ambiente, né? A pessoa muitas vezes tá passando por uma transição de carreira e tem que esperar ali um pouco esse processo, porque essa é outra coisa, quando a gente decide fazer uma transição, não precisa virar uma chave em 1 mês, em 2 meses, às vezes a gente precisa demorar um pouco mais para se organizar, não só financeiramente, mas para começar também, né, a perceber e entender o que é que eu preciso de, muitas vezes, capacitação, conhecimento, network para essa nova profissão que eu estou migrando, por exemplo, né, ou essa nova área que eu estou migrando, ou esse novo departamento dentro da empresa. Então, são várias questões, gente, que a gente precisa realmente parar e fazer essa autoanálise, porque, assim, uma coisa que eu vou dizer para vocês, tá? Quando a gente começa a realmente fazer essas autoavaliações e começa a se perceber e tomar decisões com base naquilo que vai ficar leve pra gente, tudo muda. Porque quando o teu emocional e o teu mental, eles estão alinhados, estão bem, você vai tendo leveza na sua vida. E mesmo você que pode estar dizendo, poxa, Dani, mas é porque eu tô num local que eu já não gosto mais, eu tô ali porque eu preciso, isso e aquilo. Mas começa a olhar por outro lado. Mesmo esse salário que você hoje ou reclama que está baixo, ou esse local de trabalho que está pesado, mas pare e percebe, são duas coisas. Quais são as atitudes que você está tendo todos os dias para mudar esse trabalho, né? Essa é uma coisa, porque tem gente que só reclama e não está buscando novas colocações, né? Segunda coisa, ao invés de só reclamar, agradeça que no final do mês você tem aquele valor mensal que com certeza te ajuda aí na tua vida, com alguma coisa ou talvez até com tudo que você precise. Então, independente se é pouco, se é muito, quando a gente começa a agradecer aquilo que a gente tem, que a gente recebe, gente, é maravilhoso. É aqui que entra a gratidão, o processo da gratidão. E mesmo diante do caos ou do pouco que eu tenho, se eu agradeço, aquilo vai ficando leve, ok, isso aqui tá pouco, mas o que eu posso fazer para ter uma renda extra? Não é todo mundo, gente, que está aberto para uma renda extra. Será que você está? Entende? E aí, assim, hoje, você já parou para pensar? Eu quero ter mais uma fonte de renda. O que é que você está fazendo para conquistar, né? Ou ter mais uma fonte de renda?
E aí é sobre isso. E aí são decisões, são escolhas, né? Eu atendo e acompanho algumas mulheres que passam por transição de carreira, por exemplo, e que aí uma das coisas, né, que é sempre um desafio, principalmente para quem está CLT e decide empreender, e que aí a gente sabe que quando a gente empreende, a gente não tem um salário fixo todo mês, seja ele pouco ou muito, né? A gente precisa ter estratégias de trabalho ali do nosso negócio para poder a gente buscar ter ali cliente suficiente para a gente ter ali o seu valor necessário, porque também para cada pessoa é diferente, né? Então, eu sempre falo para essa mulher a gente fazer esse processo de se organizar, inclusive financeiramente, para se preparar para esse processo de transição. E que, de repente, muitas delas, né, pelo menos as que eu atendo e que vão seguindo ali as estratégias que eu ensino, eu sempre falo para elas, onde você está agora, a tua motivação é que dentro desse trabalho você vai ter recursos agora financeiros para bancar, né, a tua transição futura. Ou seja, enquanto você está trabalhando, você tem ali todo mês aquele dinheiro. Então, você vai começar a ter prioridades e dentre as suas prioridades vai ser você fazer suas capacitações que você precisa para essa nova, né, para essa nova carreira, para esse novo negócio, para passar por essa transição com mais leveza. E às vezes a pessoa fala, poxa, Dani, olha, é verdade. Então, muitas vezes um ambiente que estava pesado, porque ela já não está gostando de estar ali, mas ela precisa por conta do recurso financeiro, ela começa a agradecer, né, que aquele recurso financeiro está fazendo com que ela, inclusive, consiga bancar as capacitações, consiga bancar, né, algum outro investimento que ela vai precisar, ela conseguir ali ter um lastro, né, que é você exatamente começar a ter ali, né, o teu dinheiro, fazer reservas, entendeu? Para questões futuras. Então, a gente precisa começar a perceber em que momento a gente está, o que a gente pode estar fazendo a mais, né? Com relação ao nosso negócio, quais são as outras coisas que a gente pode estar fazendo para, por exemplo, conquistar mais clientes, para quem está nesse processo de estar buscando, né, mais clientes, fazer mais prospecções, enfim. Mas aí a gente precisa também ter esse discernimento de dizer, ok, o que eu posso fazer a mais, quais são as rendas extras que eu posso estar buscando nesse momento, ou começar a entender que do jeito que eu estou fazendo aqui não funciona, porque essa é outra coisa. Aqui, com muita coisa do digital também, que a gente tá, e o digital toda hora muda, todo dia tem uma IA nova, né? Essa semana mesmo eu estava vendo ali algumas IAs, porque hoje também eu utilizo algumas IAs para ser minhas assistentes, e aí quando a gente para ver, gente, como tem, tipo assim, muita coisa. Claro, versões gratuitas, outras com versões, né, pagas, mas que aquilo, de novo, é o quanto eu estou disposta a investir. E aí, muitas vezes, se a gente realmente buscar, gente, tem muita coisa gratuita, né? Muita, muita, muita. Então, é a gente começar a perceber, peraí, deixa eu buscar aqui mais, deixa eu ver aqui, deixa eu perguntar, né? E aí, de novo, hoje a gente tem ali, né, você faz uma pergunta para um chat GPT da vida e ele te responde tudo. Ah, quais são as IAs que eu tenho hoje sobre isso aqui para ser meu assistente de vendas, tal, nesse processo aqui, para criar um funil, para várias coisas, enfim. E aí tem lá uma lista. E dali você diz, qual dessas aqui eu posso estar utilizando gratuitamente por uma semana para treinar? Ah, tem essas aqui. E quais são dessa lista aqui todinha, quais são essas que são 100% gratuitas? Sempre tem, gente. Sempre tem, né? Então, é assim, a gente tem que começar a entender que as IAs, elas já estão, elas não vieram para ficar, elas já estão, né? Só que aí a gente vai tendo que também buscar essa ajuda, já que se para você funciona. Para mim, hoje, eu entendo para quem tem um negócio, as IAs são maravilhosas. E aí, a cada pessoa que a gente também precisa parar o quê? Para estudar, para aprender, tem que tirar tempo para isso, né? Mesma coisa são as atualizações aqui do Instagram, né? Então, essa semana mesmo, eu estou, né, participo de alguns grupos, e aí um dos grupos que eu participo, o pessoal colocou, agora o Instagram fez uma atualização sobre, né, repost, né, fazer repost dos posts de outras pessoas e que não necessariamente fica aqui no teu feed. E aí a gente inclusive, né, esse próximo domingo, dia 17 de agosto, em Natal, que é a minha cidade natal,
estará acontecendo um evento magnífico, né, da Rede Mulheres que Marcam, que é uma rede que eu participo também, que eu faço parte, sou uma das executivas internacionais da rede. E aí vai ter um evento espetacular. E aí a gente estava nesse processo de todas as executivas começarem a repostar, né, os posts sobre, né, o evento, para dar mais engajamento, trazer mais visibilidade e a gente conseguir acessar mais mulheres cada vez mais, né? E aí as meninas falando, e no meu caso, quando eu fui lá, eu falei, gente, para mim não apareceu ainda. Aí uma das meninas falou assim, não, Dani, você atualizou o aplicativo? Vá lá né, lá na parte de atualização do aplicativo e atualize. Gente, pronto, foi ali, numa conversa rápida, 5 minutos, eu atualizei o aplicativo e aí apareceu para mim, né? E aí eu já comecei a fazer alguns repostos aqui, que aí agora é uma função nova, maravilhosa, que dá mais engajamento. Vou dizer para vocês aqui, quando eu salvar essa live, vocês façam um repost dessa live, tá? Para que a gente possa conseguir chegar a mais pessoas. Vai ficar, né, aparecendo ali, porque agora tem do mesmo jeito onde a gente hoje, né, aqui no feed do Instagram, ele separa o que são os nossos Reels, né, e o nosso feed, tem agora, né, uma abinha que são esses reposts. Então, assim, não fica aparecendo no teu feed, mas fica nesse repost. E aí, as pessoas estão criando o hábito de sempre olhar lá o que foi que fulano colocou como repost, ou seja, que é algo que você assistiu, ouviu ou gostou e fala, vou colocar aqui, vou fazer um repost. E não só adicionar nos teus stories, mas deixar nessa tua abinha, né, de repost, para que as pessoas possam ver o que para você faz sentido. Então, já quero dizer para vocês aqui, fazer o repost dessa live, porque com certeza vai ajudar outras pessoas, né? Eu vi aqui que Ivana colocou, para mim está essa parte mais desafiadora, amiga. Talvez deve ser aí, né, Ivana, essa questão dos nossos negócios, né, dos negócios. Eu tô entendendo que seja isso. Deixa eu ver aqui quem foi que foi chegando, porque a pessoa hoje se empolgou aqui na live, mas eu vi que entrou aqui já bastante gente, né? Bom, vamos lá ver quem tá por aqui. Tô vendo que Graciela tá por aqui, seja bem-vinda. Tô vendo que R. Carneiro tá por aqui. Rosa maravilhosa. A prof. Manu também tá por aqui. Elaine Xavier, Cidinha, que bom, Cidinha, ter você aqui. Jane tá por aqui. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Janete, a Nutri Gilmara Gabriela, a Ivana, a Raíssa, a Edilza. Tô vendo que Painho chegou por aqui, Manhã também, né? Daniela. Maravilhoso, gente. Quanta gente maravilhosa, né? Que tá sempre por aqui comigo, né? Ivana colocando, ai, Dani, eu lembro, deve ser a história da live, né, Ivana? Ivana colocando aqui, ó, até porque aqui no norte do mundo fica difícil acordar cedo, sempre porque a luz muda muito. Exato, Ivana, essa é outra coisa, né? No seu caso aí quando tá também no inverno, e eu, quando tô por aqui na Suécia, agora que eu tô mais como é que eu falo? No verão, então não tem problema, né? Boa noite, Grazi, que bom ter você por aqui também, ó, mais uma sacerdotisa aí por aqui também comigo hoje. Deixa eu ver, Manhã também chegou por aqui, ó, bastante gente, né? Tô vendo que a Vanusa também tá por aqui. E, gente, eu vou dizer para vocês outra coisa. Não sei se todas vocês que estão aqui estão conscientes, né? Mas eu falei aqui no início e vou falar agora também. Eu criei uma comunidade chamada Milionária Desperta, né? Então, a comunidade Milionária Desperta, já vou ver se eu consigo fixar aqui, né, nos comentários, mas vocês aí depois sigam esse perfil, né? Da Milionária Desperta, que é uma comunidade que eu criei exatamente para que todas vocês mulheres que sintam aí o chamado, né, venham participar dessa comunidade, porque é uma comunidade onde eu faço 2 atendimentos mensais, ou seja, os atendimentos eles são quinzenais. Você vai ter acesso a esses atendimentos por 1 ano comigo, e além disso, né, eu tô também deixando na plataforma, que tem uma plataforma de conteúdos, que hoje eu uso a Green. Então, lá eu estou colocando todos esses cursos e conteúdos que eu, né, já criei. Então, eu estou subindo tudo isso na plataforma. Então, inclusive, esse curso de transição de carreira, ele é o curso que já está lá disponível, né, para quem já está na comunidade. Eu estou, essa semana, concluindo, fazendo uma regravação, né, mas estou concluindo também o meu curso sobre inteligência emocional.
Lá já tem disponível na plataforma os meus 2 e-books, uma aula, na verdade são 2 aulas, né, são 2 aulas, não, é uma aula sobre autoliderança, então também já está lá. Aí eu tô fazendo agora, né, vou subir essa semana sobre inteligência emocional, e vou colocar também lá, né, que aí eu tô fazendo algumas gravações. Eu falei, a pessoa mudou o visual, ela quer mudar também, né, ficar tudo atualizado. E aí também a gente vai mudando algumas formas, vai aprendendo mais coisas, e eu estou concluindo agora também, né, 2 formações, e aí eu quero, com muito conhecimento que eu fui adquirindo, que eu estou concluindo agora uma formação em neurociência comportamental, então assim, mais coisas, então eu estou agregando ali, né, dos meus conteúdos. Então assim, vocês vão ter acesso a uma plataforma de conteúdo com diversos, né, temas que vão ajudar vocês, tanto ali, né, na tua evolução pessoal quanto profissional, e vocês vão ter ali acesso comigo, ou seja, vão estar comigo 2 vezes por mês para, nesses encontros, a gente tira dúvida, a gente faz trocas, a gente faz ali, né, eu falo que são encontros terapêuticos mesmo, e sempre no final eu faço ali com vocês uma técnica, né, terapêutica que vai ajudar com certeza no teu bem-estar mental e emocional, né, e energético, porque uma das coisas que eu já venho fazendo atendimentos desde 2023 praticamente, que eu comecei quem faz mentoria comigo, no final eu faço, né, um protocolo terapêutico. E aí eu comecei a testar e comecei a ver que a competência técnica, que muitas vezes eu também trato ali, né, e faço com as minhas mentoradas, potencializa eu falo assim, o resultado dessas mulheres quando a gente conseguiu unir, né, ali protocolos, né, energéticos e terapêuticos com a parte realmente da inteligência emocional, da alta performance como um todo, que hoje eu falo que eu trabalho muito, né, com alta performance integrativa, que a gente trabalhar essa alta performance não só ali com foco na parte técnica, mas a gente integrar, né, o emocional, o mental, o espiritual, o energético. E aí os protocolos, eles vêm nesse processo, né? Eu vi que a Rosa estava aqui, né, Rosa? Rosa fez ali o programa de alta performance empreendedora. E a partir do segundo encontro, né, Rosa, a gente começou a fazer sempre no final os atendimentos, né, com uma das técnicas que eu atendo. E aí eu fui vendo também o resultado, né? Que algumas das meninas depois, né, quando terminou o programa, ficaram inclusive fazendo ali o atendimento com o protocolo terapêutico, né? Tiveram interesse em fazer novamente. Então, é aquilo de novo. Quando eu vi que realmente vai trazendo resultado, porque eu vou conseguindo tratar vocês de uma forma que é integrativa. Então, vocês conseguem ter acesso a um desenvolvimento ali profissional e pessoal, porque tem toda essa parte, né, do conhecimento, então acaba sendo ali treinamentos que eu estou deixando à disposição de vocês, e eu vou também fazendo essas tratativas, né, com os atendimentos que a gente faz no final de cada encontro. Então, a comunidade, ela é exatamente, né, com esse objetivo realmente de trabalhar essa alta performance integrativa, e aí é muito de você, mulher, estar disponível, estar aberta, disposta a fazer a mudança que você precisa na sua vida. E com certeza trabalhar essa alta performance integrativa tem assim, vai fazer o resultado, né? Vai trazer o resultado de uma forma mais acelerada, mais rápida. E você vai ter ali um diferencial que você está buscando. Hoje eu falo muito assim, né? Eu tenho mulheres que estão na comunidade e falam assim, Dani, mas eu faço já um atendimento com a minha terapeuta, né? Com a minha psicóloga, principalmente. Eu falo, gente, tá tudo bem. Você vai continuar com sua psicóloga, você vai vir para a comunidade para somar, porque ali é outra coisa, o atendimento é diferente, né? E muitas vezes tem mulheres que estão entrando na comunidade que já entenderam, né? Hoje, quem entra no processo de mentoria comigo já tem como bônus participar da comunidade, né? Mas tem mulheres que estão vindo para a comunidade, para dali ela com certeza, né, já vai partir para um atendimento individual, caso ela entenda que seja o momento dela também, porque também é tudo momento. Mas assim, era uma coisa que eu já queria, né, criar essa comunidade, ter a minha própria comunidade, já que eu participo de tantas redes, né, de tantos grupos também, eu falei, mas eu também quero contribuir, mas do meu jeito, né, eu falo que da minha forma, e hoje eu entendi que tem sido super importante unir, né, todo esse trabalho da Dani, que as pessoas ainda estão se acostumando, né, que eu faço esses trabalhos também terapêuticos, e a Dani, que é mentora, né, de autoliderança.
Então, eu entendi que esse era o local ali, o espaço para unir essas competências. E aí, como tem sido maravilhoso poder ajudar mais mulheres, né? Poder ali contribuir e ao mesmo tempo trabalhar, né? Esse despertar que é tão importante, gente. A gente vai percebendo que e eu também faço parte disso, né? Quando a gente vai tendo esses grupos, essas redes e que a gente mantém o foco, que a gente tem ali, como faz a diferença, né? A Grazi, por exemplo, que está aqui, né, Grazi? A gente participa de outros grupos também, de outras, não são redes, mas são grupos, né? Juntas, e a gente vê o quanto é maravilhoso a gente tá ali, ter aqueles encontros, ter aquelas datas, né? E aí a gente faz cursos ali que são né, juntas e tem os momentos da mentoria, o quanto é maravilhoso. Então, é isso, gente, é você parar e perceber o quanto você está escolhendo, ou se você não tinha parado para pensar sobre isso, para pensar, né? Você está só vivendo ali no automático ou você está escolhendo os lugares, os ambientes, as pessoas com quem você conversa, com quem você troca, porque isso faz a diferença. E aí aqui eu quero deixar de novo esse alerta, né? Vocês terem muito cuidado com essa exaustão ali silenciosa, entende? Porque às vezes você tá ali naquele processo só vivendo no piloto automático e quando você vê, você se desgastou demais, você entra num processo realmente, né? De exaustão não silenciosa, mas uma exaustão ali que já está te levando para uma ansiedade, para um processo depressivo, né? Ou para uma questão ali de saúde mental. E essa não é a ideia, né? A ideia é todos nós, de alguma forma, trabalhamos, a gente ter o nosso trabalho, ter a nossa carreira, temos os nossos desafios, mas é a gente começar a perceber o quanto a gente também tem buscado ajuda, o quanto a gente tem realmente se dado a oportunidade de, muitas vezes, praticar, né? Aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente conversa, aquilo que a gente se dá ali a oportunidade de ouvir, de escutar, de colocar em prática. Então, esse colocar em prática faz total diferença nesse processo, né? Não só a gente tá aqui na live, ou a gente tá fazendo um curso, ou a gente tá assistindo alguma outra coisa, enfim, mas é você perceber o quanto isso eu vou conseguir usar para a minha vida. Aqui é totalmente o diferencial. E é importante que vocês parem para pensar sobre isso, né? Hoje eu me dou muito esse cuidado de eu estar ali assistindo, às vezes até uma live, eu dizer, tá, o que é que eu vou levar para minha vida, o que é que eu posso filtrar, porque nem tudo que se fala, né? Por exemplo, aqui, inclusive na minha live, talvez nem tudo para você faça sentido, mas é você parar e dizer assim, do que eu escutei aqui na live da Dani, da Sexta da Gratidão, o que que faz sentido para mim hoje? E dessa parte do que faz sentido, o que que você vai decidir colocar em prática, entende? Para que você tenha tempo de qualidade, gente, porque isso vai fazer a diferença, você ter tempo de qualidade. E aí, o que eu tenho trazido muito, né, na comunidade Milionária Desperta, eu vi que Rosana entrou por aqui. Rosana é uma dessas mulheres fantásticas que já escolheram, que já estão comigo na comunidade, né, Rosana? E o foco é geralmente esse, né? É a gente estar juntas nesse processo, essas mulheres também tendo esse espaço ali para a gente fazer trocas, para você, né? Receber também, né? Eu falo essa parte do atendimento energético que faz a diferença. E com todos os conteúdos que eu estou colocando lá disponível também para vocês na plataforma, também ser um momento para você tirar dúvida, para perguntar alguma coisa. Eu sempre trago ali, né, alguma atividade prática, para que seja também um momento de qualidade, porque eu sei que muitas de vocês ou têm empresas ou trabalham, então é um dia que eu estou fazendo, inclusive os dias dos encontros, são as quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Então eu escolhi esse horário porque eu fui entendendo que mesmo, né, a gente que trabalha ou tem os nossos clientes atendimentos, quem tem filho aí também, é um horário que eu entendi que dá para você realmente se colocar e dizer assim, eu vou ficar aqui essa 1h30, que geralmente os encontros são 1h30, para me dedicar, né? Então, assim, gente, se você não consegue tirar 1h30, né, a cada 15 dias para você, comece a pensar em algo aí, porque é importante a gente ter momentos nossos de desenvolvimento, de paradas, sabe? Então, assim, isso faz a diferença. E foi algo que eu fui fazendo e foi mudando completamente a minha forma de evoluir, a minha forma de enxergar a vida. E eu sou uma pessoa, gente, que eu tô sempre fazendo ali algum curso, né? A Grazi, como eu falei mais cedo, que tá aqui, a gente já fez aí umas 3 formas, já estamos na 3ª formação, né, Grazi, juntas.
E eu estou sempre também buscando, né, conhecimento, evolução, nos atendimentos que eu faço, nas minhas formações para contribuir, como agora decidi fazer esse curso de neurociência comportamental. Foi algo que eu entendi que eu queria aprofundar mais o conhecimento, né? E falei, ok, bora estudar neurociência, bora. Então, assim, estou fazendo ali, tenho, né? Não é uma coisa que a gente faz em um mês, então são meses de fato de curso, né? De conhecimento que é importante fazer com calma, fazer realmente profundo, né? Eu falo assim, com intenção mesmo, ser intencional naquilo que a gente faz. Então, é super importante você entender, né, o momento que você está e os lugares que você está escolhendo também está, as pessoas que você está escolhendo conviver e você usar isso com qualidade, porque isso, gente, faz diferença, né? Então, queria deixar hoje para vocês, para quem está aqui ao vivo, lembre-se que a gente está vivendo um portal maravilhoso, que é o Portal 8 do 8, o Portal da Prosperidade. Talvez você assista essa live depois e diga, poxa, Dani, perdi o portal. Não, não se preocupe, porque geralmente quando tem esses portais, pelo menos no conhecimento que eu tenho, os portais eles estão ali, eles aí ficam reverberando com a mesma potência 3 dias antes e 3 dias depois. Então, se você está vendo essa live no sábado, no domingo, ainda dá para você se conectar com essa energia, porque quando um portal se abre, ou quando acontece um portal desse, é lógico que hoje, né, a Rosana que está aqui, inclusive fez aí, né, Rosana, hoje eu participei do que Rosana fez hoje aí, um processo maravilhoso para todas as mulheres que escolheram potencializar esse portal hoje, mas que a ideia aqui é que abriu-se, né, ali, vamos dizer assim, uma energia mais positiva para a prosperidade, por exemplo, como um todo. E aqui quando eu falo de prosperidade, é prosperidade nas finanças, sim, mas também prosperidade na sua saúde, prosperidade, né, na sua vida pessoal, prosperidade nos seus negócios, prosperidade na sua carreira. Prosperidade é um conjunto de coisas, né? E aí o foco aqui qual é? Dessa energia toda que continua emanando, e mesmo você que está aqui ao vivo, você ainda pode hoje dormir na energia desse portal, que é você focar em agradecer, você focar em ver tudo aquilo que você tem ao seu redor e você agradecer, ser grata. Essa é uma das coisas. A outra coisa é você focar em soluções. Hoje não é dia de você... Ah, Dani, mas eu tenho um monte de problema. Foca na solução. Ah, eu tô com uma dor igual eu tava ontem. Ah, então busca uma solução. Seja com um protocolo, com um remédio, com o que para você funciona, né? Então, hoje independente daquilo que você crê, que você acredita, foca hoje em você parar antes de dormir, e fazer a tua oração, agradecer pela sua vida, agradecer por tudo que aconteceu, pelos aprendizados, e você se colocar na energia de receber, na energia de abundância, porque a energia de abundância é quando você está ali pronta para dar e receber, é sempre uma troca, né? É a lei ali, são as leis herméticas, né? E aí existe essa questão do dar e receber. E quando a gente está nesse processo realmente de olhar para o lado e perceber, gente, eu estou aqui, por exemplo, com uma orquídea maravilhosa, que para mim é um arquétipo da prosperidade, por exemplo, entende? E aí para você, né? Será que você acredita em arquétipos? Dani, eu não sei nem o que é isso. Ou eu não acredito. Ok, tá tudo bem. Depois vai lá e procura o que são arquétipos. E aí cada pessoa com aquilo que você acredita. Então, hoje a minha orquídea, a minha orquídea ela sempre está aqui, mas hoje eu deixei ela mais viva. Fiz os meus atendimentos que eu faço aqui de protocolos energéticos com a minha orquídea aqui, ó, na energia da terra e da orquídea. Porque para mim faz sentido. Porque isso me traz energia positiva, porque para mim isso me traz força, poder interior. E para você, o que traz poder interior e força para você? Talvez seja você pegar a sua Bíblia para fazer uma leitura, abrir e ver ali o que você vai, né? O que você vai abrir. Talvez seja um outro livro que você tenha. Talvez não seja uma oração, talvez seja uma outra coisa. Entende? Que eu acho que é isso que a gente precisa sempre respeitar o outro, cada um com as suas crenças, com aquilo que faz sentido. E ao mesmo tempo você dizer, mas é você fazer para você, né? Então, às vezes a gente fica só olhando o que o outro está fazendo e diz, ou julgando, né? Julgando as atitudes ou o que o outro faz. E talvez a gente está esquecendo de fazer o quê? Para você. Então, em vez de você parar para julgar, comece a perceber para você o que faz sentido,
né? Para mim hoje fez sentido fazer várias afirmações. Recebi aí, até agradecer aqui também ao vivo, viu, Rosana? Um diário maravilhoso ali, né? Que Rosana mandou para mim de presente, de bônus ali, para eu fazer pelos próximos 30 dias. Já vou começar hoje, viu, Rosana? Então, assim, com várias afirmações maravilhosas, já aproveitei, já fiz. Antes disso, pela manhã, eu já sabendo do portal, já tinha entrado em meditação, em conexão, né? Hoje fiquei aqui olhando para todas as plantas da minha casa. Hoje foi um dia maravilhoso, que eu hoje concluí também uma reforma que eu estava fazendo no nosso quarto, né, aqui em casa. Então, hoje a gente conseguiu concluir essa reforma. Eu falei, gente, maravilhoso, né? O portal ali se abrindo da prosperidade e da abundância, e o quarto novo, tudo novo, né? Então, assim, é sobre isso. E aí, para você perceber hoje o que é que você tem para agradecer na sua vida. É a sua vida, a vida da sua família, dos seus filhos, do seu pet, do seu trabalho, né? É você olhar e você perceber, agradecer por essa internet maravilhosa que está aqui à nossa disposição, que você consegue estar aqui assistindo essa live, ou que você pode estar usando a sua internet para se comunicar com seus familiares, com outras pessoas, enfim, você trabalhar, entende? Eu uso a internet para trabalhar todos os dias, né? Eu falo, gente, a internet para mim é um recurso importantíssimo. E que óbvio que se um dia isso não tivesse mais, eu ia procurar presencial, ok, mas por enquanto eu tenho isso aqui, então eu consigo atingir mais pessoas, né? Hoje recebi um atendimento maravilhoso da Rosana também, que foi um atendimento à distância, e ela tá no Rio Grande do Sul e eu estou agora na Suécia. Olha que internet fantástica, né? Ivana que tá aqui também, que tá lá no Canadá. Eu sei que Ivana também tem clientes assim como eu, no mundo inteiro, né, Ivana? Hoje a história da internet faz a gente poder atingir muitas pessoas, né? Então é isso, gente, é a gente ter esse olhar para a gratidão, para agradecer. Tava fazendo reforma aí também, Ivana, olha aí, tá vendo? Esse período de verão, né? O período que a gente faz essa reforma na casa. Eu consegui nesse mês, né, fazer reforma na sala da minha casa, então a gente mudou tudo do jeito que eu queria, e hoje também tô com o quarto dos sonhos. E é sobre isso, então assim, é a gente ficar feliz, né? Ah, Dani, tá tudo 100%? Não, tem algumas áreas que estão altos e baixos, mas faz parte do processo. E aí, se a gente para e fica olhando só para o que tá ruim, a gente deixa de pegar aquilo que tá bom, que a gente vai puxando isso que tá ruim e vai ficando melhor, para ficar cada vez melhor. A gente vai entrando numa outra energia. E aí é isso, gente, que você está em comunidade, você está em grupos, te ajuda nesse processo. É vocês que estão sempre aqui comigo, né, na live da gratidão. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você escolhe estar aqui. Se você escolhe estar aqui é porque estar na live faz você, né, estar em estado de positividade, de você ter ali uma palavra, ter insights que façam sentido para você. Boa noite, Elaine, seja bem-vinda. Então, o que acontece? É você parar e perceber quais são os lugares, os ambientes, as pessoas que você está escolhendo conviver. E se você está aqui nessa live e entendeu a importância ou quer saber mais, né, sobre a comunidade Milionária Desperta, começa a seguir o perfil da Milionária Desperta ou me chama aqui também no direct, que eu vou ter o maior prazer, ou para quem já tem aí meu WhatsApp, porque tem algumas, né, amigas, clientes, mentoradas, enfim, e quer saber mais sobre a comunidade, me chama também, para você participar, né? A comunidade ainda está com um valor de investimento ali de lançamento, então esse mês de agosto ele ainda está no valor de lançamento e, gente, assim, tá sendo maravilhoso, né? Tá sendo um processo que para mim tá sendo prazeroso. Eu já tô começando a ver o resultado das minhas mentoradas que estão ali na comunidade, né? Dessas milionárias despertas, e eu sempre quero trazer para vocês aqui, né? Que quando eu falo de milionária, até para desmistificar, vem muita pessoa fala dando milionária, mas eu não sou milionária, gente, talvez você seja e nem saiba, porque quando eu falo de milionária, a gente fala de milionária em três ali, né, em três dimensões. A milionária da mente, que é a milionária que eu estou trabalhando mais, por isso que eu estou chamando a comunidade de milionária desperta, que é a gente estar com essa consciência do despertar. Então, a milionária da mente, que a gente trabalha muito mentalidade, né? A segunda ali, o segundo viés está relacionado com a milionária da saúde, que aí a gente está muito focado na qualidade de vida, então a gente está ali focado em trazer, né, essa troca sobre hábitos, sobre o bem-estar de uma forma geral, e a gente então cuidar dessa milionária da saúde.
E aí, em terceiro, né, em terceira dimensão ali, vem a milionária, né, de bens materiais. E aí, o que acontece? A gente está sempre focada numa milionária só no bem material. E muitas vezes, e assim, para mim, pelo menos na filosofia, não é só isso. Né? Então, a gente tem a milionária da mente, tem a milionária da saúde e a milionária, sim, de bens materiais. Mas o bem materiais eu falo que é consequência. E quando a gente começa a trabalhar a nossa mentalidade, a gente, inclusive, para construir esses bens materiais, né, de uma forma geral, a gente tem que estar com a mentalidade muito bem organizada, tem que estar bem, né? E a gente precisa de saúde para construir cada vez mais bens materiais. É necessário a gente estar com saúde. Então, por isso que para mim, quando também eu criei, né, a Milionária Desperta, e eu gosto sempre de trazer para vocês, que é trabalhar, né, nesses 3 pilares ali. Mentalidade, qualidade de vida e sim bens materiais, porque aí a gente vai o quê? A gente vai nesse processo, inclusive nessas trocas, né, entendendo o que é necessário para você conquistar aquilo que você quer, né? Então, eu fico super feliz em poder contribuir, seja nos processos de mentoria, seja agora com a comunidade, até porque a comunidade vocês vão estar comigo durante 1 ano, então ali, né, é um acompanhamento anual que faz de fato total diferença vocês estarem comigo, conseguindo ali tirar essas dúvidas, fazer os atendimentos, né, dos protocolos terapêuticos, enfim, gente, eu tô ali para contribuir e a comunidade eu entendi que é o primeiro passo, né, para vocês começarem a fazer as transformações e mudar aí aonde vocês entenderam que precisa, né, eu vi que Elaine colocou aqui, a sua mentoria me ajuda muito a conquistar meu diamante, gratidão. Que bom, Elaine, fico feliz que você já está aí, ó. Tô entendendo se você já conquistou, tá no processo de conquistar o seu diamante, né? Mas fico feliz de poder contribuir. Então, assim, gente, vamos aqui concluir a nossa sexta gratidão. Hoje eu conversei ali um pouquinho mais, né? Porque faz parte do processo. Mas assim, estou bem feliz, quero fazer esse convite para todas vocês. Para quem ainda não entrou na comunidade Milionária Desperta, já faço aqui como a Rosana que está aqui, que já está comigo. Ivana, a comunidade também pode ser interessante para você, viu, amiga? Depois a gente pode conversar para você entrar na comunidade também. Então, cogitei, mas enfim, mas é isso, Elaine, tá no processo, você já tem ali um olhar, né? É sobre isso. Então, ó, Elaine, vem para a comunidade, vamos dar continuidade no seu processo ali, né, do programa de alta performance que você fez aí recente, mas vem participar da comunidade que com certeza vai contribuir para que você consiga atingir mais patamares. Olha só, Elaine colocando aqui que conquistei o diamante. Ai, fico feliz, olha só, parabéns, parabéns, parabéns para você. Gente, eu fico tão feliz quando essas mulheres aí que passam por processos de mentoria, programas de alta performance empreendedora, como a Elaine, né, passou, estava focada, né, Elaine, é sobre isso. Ó, estava falando mais cedo, né, Elaine colocou aqui que conquistou o diamante, que ela é consultora Natura, e aí tem todo um processo ali no plano de carreira. E é sobre isso, porque ela com certeza fez o programa, colocou em prática tudo o que ela aprendeu, porque a gente ficou praticamente 2 meses, né, em atendimento e conquistou o que ela estava buscando, né? E com certeza ali tem muito mais conquistas, né? Esse é só um dos que estava ali no radar dela. E aí ela conquistou, né? Então, por quê? Porque colocou em prática aquilo que ela aprendeu no investimento que ela fez, que ela priorizou investir num programa de alta performance empreendedora. E aí agora está trazendo aqui, né, no depoimento da live, que conquistou o diamante dela, né? Que maravilha, fico super feliz. Aí, Elaine, fico feliz. Eu acompanho muitas líderes da Natura e Avon. Já faz um tempo, Edilza que está aqui também, né? Que é líder de negócio. Edilza que recente também conquistou ali sonhos, né, Edilza, na Natura, que também está sempre por aqui. Então, assim, assim, né? Uma empresa que eu tenho o prazer ali de atender muitas mulheres, né? Sejam elas gerentes, líderes e até também consultoras, que eu também atendo, né? Seja nesses programas que eu faço de alta performance, seja com mentoria. E já quero deixar aqui o convite para vocês aí que querem dar continuidade, né, nessa evolução pessoal e profissional, para vir fazer parte da comunidade Milionária Desperta,
que está sendo maravilhoso, né? A gente está bem no começo, então a gente fez um encontro só oficial e agora, próxima semana, nós vamos fazer o segundo encontro. Então, vão ficar sempre gravados, gente, os 2 últimos encontros. Então, se você tá aqui achando que já perdeu alguma coisa, nunca vai perder nada, porque você vai sempre poder entrar na comunidade quando você quiser escolher, sendo que a gente tá bem no começo. E aí, vocês que estão chegando agora vão ter acesso, né, a bastante coisa para que vocês consigam também, né, ver tudo com calma, colocar em prática no teu tempo, mas sempre ali, né, sem precisar correr, querer fazer tudo. Então, essa também é uma coisa que eu decidi. Estou colocando e disponibilizando os materiais também a cada 15 dias para que nesse início agora, né, para quem já está realmente iniciando também, possa poder acessar e fazer tudo com intenção, né, ter tempo também para praticar, né? Então, como o foco principal são os encontros quinzenais, e nesses encontros a gente faz os protocolos, né, terapêuticos e energéticos, vocês também têm acesso a fazer, numa semana faz ao vivo, na outra você faz o protocolo novamente, né, com a aula gravada. E vai ter ali a aula para você, né, assistir ali também depois, revisar, rever, enfim. Então, essa é a ideia, né? Mas o principal é vocês estarem colocando em prática todo o conhecimento. Mas a gente sabe que no ao vivo a gente faz troca, né, Rosana? Conversa, tira dúvida, enfim, é maravilhoso, se ajuda. E isso para mim é que faz ali, né? Tem feito a diferença. E quando eu decidi fazer a comunidade foi exatamente para isso, para poder a gente ter essas ajudas. Já comecei a ter, né, a criar novos negócios com também com mulheres, né, com as milionárias despertas. Então, hoje, Rosana, já tive uma nova ideia, viu? Já vou dizer para vocês quarta-feira. Porque, assim, minha mente não para, gente. E, assim, eu falo que é isso. Em vez de eu estar focada, né, preocupada com os problemas, eu tô ali focada em novas soluções e buscar novas fontes de renda, novas formas da gente se ajudar. E na comunidade Milionária Desperta, a minha ideia também é essa, é ver onde cada um está, né? Porque tem mulheres que estão CLT, tem mulheres que são empreendedoras, tem mulheres que já estão empresárias. E aí hoje, essa semana, na verdade, hoje no portal, inclusive, eu decidi trazer novas ideias para as meninas que estão na comunidade. E aí só vai ser lá para elas que estão comigo, uma forma da gente também se ajudar, né? E com certeza eu acredito que elas vão gostar da ideia que eu tive hoje. Mas é isso, ó. Um beijão para todas vocês. Gratidão por escolher estar aqui comigo numa sexta-feira, né? São 9h40 da noite no Brasil. Mas com certeza, se vocês estão aqui, vocês foram puxadas por essa energia da abundância, né? Da gratidão, por essa energia da prosperidade. Todos vocês que estão aqui, ó, estão enviando muita abundância, muita prosperidade, muita luz, muitas realizações, muita energia positiva. Então aí, coloque as mãozinhas e digam: recebo, 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 porque eu envio para todos vocês muita energia positiva, muita prosperidade, muitas realizações, muita felicidade. Gratidão a todas vocês. Um beijão. Um beijo, Ivonete, Raíssa. Um beijo e gratidão, Elaine, mais uma vez, parabéns pela conquista, viu? Fico super, super feliz. Um beijo e aproveita esse portal de muita abundância, gente. Para quem está aqui ao vivo, façam suas orações, agradeçam e entrem nessa energia da abundância, porque ela está aí, ó, à disposição de todos nós. Um grande beijo.